Olá, muito boa noite. São 10 horas e 43 minutos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. As emissoras da Rede Globo e afiliadas em todo o Brasil começam a partir de agora os debates com os candidatos a prefeito. É o último encontro direto entre aqueles que disputam o seu voto antes das eleições de domingo. Aqui, portanto, nos estúdios da Globo em São Paulo, estão presentes os candidatos João Dória, do PSDB, Celso Russomano, do PRB, Fernando Haddad, do PT, Luísa Erundina, do PSOL, Marta Suplicy, do PMDB e também Major Olímpio, do Solidariedade. A posição dos candidatos aqui no estúdio foi definida por sorteio. Nós sorteamos também a ordem em que eles vão fazer as perguntas em cada um dos 4 blocos deste nosso debate. Então, juntos agora, vamos conhecer as regras. O primeiro e o terceiro bloco serão com tema livre e os candidatos poderão perguntar sobre o assunto que quiserem. No segundo e no quarto blocos, os temas serão determinados por sorteio. Para cada nova pergunta, será sorteado um novo tema aqui ao vivo. Em todos os blocos do debate, cada candidato fará uma pergunta e para isso terá 30 segundos. O tempo para a resposta será de 1 minuto e 30 segundos. Depois, quem perguntou terá mais 1 minuto para a réplica e quem respondeu, 40 segundos para a tréplica. A ordem que os candidatos farão as perguntas foi sorteada anteriormente na presença de assessores. No final do quarto bloco, cada um dos 6 candidatos terá mais 45 segundos para as considerações finais. A ordem também foi definida previamente em sorteio. No primeiro bloco, o tema é livre. Nele e só nele, cada candidato perguntará e responderá uma única vez. A pergunta terá que ser necessariamente dirigida para quem ainda não respondeu. A partir do segundo bloco, cada candidato poderá ser escolhido para responder até 2 perguntas. Bom, gostaria de lembrar aos candidatos presentes aqui que as regras não permitem ofensas pessoais, acusações à honra e à dignidade dos adversários. Se algum candidato se sentir ofendido, poderá pedir o direito de resposta. Aí, esse pedido vai ser analisado pela nossa equipe de produção. E, se for concedido, o candidato vai ter 1 minuto para se defender. Candidatos também não poderão exibir nada para as câmeras, nem documentos, panfletos ou textos. Eu conto muito com a colaboração dos senhores para que a gente tenha um debate de altíssimo nível essa noite. Aqui no estúdio também a gente tem vários cronômetros que vão informar em contagem regressiva o tempo das perguntas, das respostas, das réplicas, das tréplicas. Então vamos tentar ficar bem dentro das regras mesmo. E agora então a gente começa o debate pelo sorteio. A primeira candidata a perguntar será Marta Suplicy, do PMDB. Peço que a senhora venha até aqui à frente, por favor. Candidata, nesse bloco, todo mundo tem que perguntar e todo mundo tem que responder apenas uma vez. Para quem a senhora gostaria de fazer a pergunta, e a senhora vai ter 30 segundos para ela. Eu vou fazer a pergunta para o candidato João Dória. Por favor, candidato, pode vir. 30 segundos então, candidata. Boa noite a todos. Boa noite. Candidato, boa noite. Boa noite. Na atual gestão da prefeitura, ela virou as costas para a periferia da cidade de São Paulo. Ela não entregou o que prometeu. Os 20 CELs entregou 1. Das UBSs, 49, ela entregou muito menos, entregou 8. Não entregou UBS e de programas de moradia popular, 10%. Eu quero saber qual é a sua proposta para a periferia da cidade de São Paulo. Marta, a prefeitura realmente é aquela que fica a desejar. Prometeu muito, cumpriu pouco. Nós vamos fazer uma gestão diferente, uma gestão com eficiência, começando na saúde, que é o problema mais grave. É o primeiro, o segundo e o terceiro problema mais grave da cidade de São Paulo, especialmente na periferia. Não é justo que mais de 500 mil pessoas estejam esperando para exames clínicos. Não é razoável que mais de 103 mil crianças estejam fora das creches. Não é razoável que obras prometidas de hospitais não tenham sido cumpridas. Não é razoável que o atendimento público seja de má qualidade. Nós vamos fazer uma gestão sempre com ponto de eficiência e com inflexão, repito, para a saúde, educação, nós vamos ampliar os CELs e utilizar a escola em tempo integral. Vamos colocar também a programação para a implementação de creches e, no prazo máximo de 1 ano, zerar o déficit das 103 mil crianças fora das creches e implementar programas também para empreendedorismo, geração de emprego, especialmente na região periférica da nossa cidade. Gerar emprego, gerar oportunidades, atraindo investimentos privados, investimentos também
públicos para permitir que esta população mais sofrida da cidade tenha a oportunidade do emprego e também a oportunidade, Marta, para se tornarem empreendedores. É assim que vamos fazer a nossa gestão. Bem, em relação ao que o prefeito entregou na cidade, em UBS, ele entregou 49, que era que ele tinha prometido, entregou 8. E em UPAs, ele prometeu 57, entregou 2. Eu quero dizer aqui que nós vamos entregar muito do que foi prometido na anterior gestão e que não foi conseguido entregar. Nós vamos nos fazer os céus, que ele não prometeu, dos 20, nós vamos entregar 14 céus. Nós vamos, na UBS, estender o horário até às 11 da noite e também no sábado. E vamos colocar, finalmente, para você que está em casa, remédio. Em 30 dias, é um compromisso meu, nós vamos ter remédio na cidade para todo mundo que necessita. E vamos também fazer a ampliação do horário para as crianças de 4 a 10 anos, de 6 a 10 anos, período integral. Marta, eu não tenho nenhum desacordo. Aliás, considero o CEL um bom programa que você iniciou e que o prefeito Fernando Haddad tentou ampliar, não conseguiu. Nós vamos ampliar. É um programa importante para permitir o funcionamento da escola em tempo integral e também aulas de educação física, aulas de cultura e o bom atendimento aos gestores e professores que, sendo bem atendidos e bem remunerados, poderão dar aulas de qualidade para os alunos. Mas sempre a prioridade será a saúde pública, que é muito deficiente na cidade de São Paulo. Você colocou alguns dos programas, nós teremos a oportunidade ainda de debater saúde neste debate. Muito bem, muito obrigado. Os senhores podem voltar às suas cadeiras. O próximo a perguntar pelo nosso sorteio pré-definido é o candidato Celso Russomano, do PRB. Candidato, gostaria de saber para quem o senhor gostaria de fazer a pergunta. Para a deputada Erundina. Deputada Erundina, por favor, pode vir até aqui. Candidato, o senhor tem 30 segundos, pode formular. Deputada Erundina, você acompanhou o meu trabalho no Congresso Nacional, quando eu fui relator na Comissão Especial para o Estatuto das Pessoas com Deficiência. Trabalhamos 4 anos nesse estatuto e nós sabemos que as pessoas com deficiência na cidade de São Paulo têm muitas dificuldades. Dificuldade de inclusão na escola, dificuldade no trânsito pelas ruas, todos os tipos de dificuldades possíveis e imagináveis. Temos 2.700.000 pessoas nessas condições. O que você vai fazer para melhorar a vida dessas pessoas? Olha, candidato, nós sabemos que grupos especiais precisam de uma atenção especial em relação a todos os seus direitos. Direito à saúde, à educação, à assistência social, à condição ambiental. E são pessoas como essas que precisam ter toda a atenção de uma administração pública. Aliás, tem um outro candidato entre nós aí, que ameaçou acabar com a secretaria que existe no município, né, de atenção ou de cuidados ao grupo, ao segmento de pessoas com deficiência. Isso é uma insensibilidade, é um retrocesso. A modernidade implica exatamente o tratamento diferenciado e especializado, exatamente dependendo das necessidades de cada grupo social. Então, sem dúvida nenhuma, o nosso governo vai dar uma atenção particularíssima, como já o fez da primeira vez, no sentido de que todo cidadão paulistano tenha atendido plenamente os seus direitos de cidadania, para que, de fato, se realizem como seres humanos, sejam produtivos na sociedade e possam se sentirem pessoas felizes, respeitadas em sua dignidade e em suas diferenças, com todo o respeito à sua dignidade humana. Erundina, nós sabemos de todas as dificuldades e a cidade, de fato, não é uma cidade acessível. Infelizmente, começa isso na escola, quando professores recebem pessoas com deficiência, alunos com deficiência, e tem classes estendidas com 35, 38 alunos. Nós temos que fazer essa inclusão. E os professores precisam ser capacitados junto às associações e entidades de defesa das pessoas com deficiência em todos os segmentos. Fora isso, nós precisamos da inclusão no transporte, na mobilidade urbana, com ônibus, com piso baixo, com toda a inclusão necessária para essas pessoas.
no mercado de trabalho, incluir essas pessoas no mercado de trabalho. E a Prefeitura de São Paulo vai fazer isso, vai incluir essas pessoas, vai dar dignidade a essas pessoas, melhor condição de vida, com transporte, atendendo a todos aqueles que precisam. Senão, a gente nunca vai viver a cidadania nessa cidade. A inclusão, evidentemente, é um direito e precisa ser assegurado, mas de forma a não desrespeitar a autonomia e independência dessas pessoas, não tutelá-las, sem o que elas não vão se sentir cidadãos plenos. E, certamente, as condições das nossas escolas, sem dúvida nenhuma, o número de alunos em sala de aula, a falta de condição dos educadores de prestar essa atenção particular, especial a esse grupo de pessoas, requer um outro tratamento para que essa inclusão de fato aconteça junto a essas pessoas. Muito obrigado. Sua vez agora, a candidata Erundina, de fazer a pergunta pela nossa ordem prévia de sorteio. Para quem a senhora gostaria de perguntar? A candidata Marta Suplicy. Candidata Marta Suplicy. Portanto, pode vir aqui à frente. Candidata Erundina, a senhora tem 30 segundos. Marta, o presidente ilegítimo, seu presidente, né, editou há poucos dias atrás uma medida provisória modificando o ensino médio no país, alterando inclusive a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Isso mediante uma medida provisória, sem nenhuma consulta, sem nenhum debate com a sociedade. Inclusive o PSOL já entrou com um ADIM questionando a constitucionalidade dessa medida. O que você acha dessa medida e qual a sua posição a respeito? Olha, Erundina, eu debati como senadora na Comissão de Educação essa medida em várias audiências públicas, onde nós discutimos a relevância do que precisava ser feito, inclusive com um depoimento bastante importante de ministros de diferentes áreas e de especialistas da Austrália, várias pessoas. Foi debatida no Senado. Eu acredito que poderia ter sido mais debatida popularmente. Agora, eu tenho lido que não foi debatida, agora, mais de um ano que isso está sendo debatido. Eu acredito que, em linhas gerais, é uma medida interessante, porque diminui o número de cadeiras que os alunos vão ter acesso. Hoje, o que nós sabemos é que saem todos analfabetos dessas escolas, porque é um monte de professor, um monte de matéria, não se aprofunda nada. Eu acho que nós vamos ter muito mais tempo para aprofundar isso, porque mesmo numa medida provisória, o Congresso Nacional vai discutir. Mas acredito que os alunos vão ter uma aprendizagem melhor, mesmo que agora, nesse momento, ainda vai ter discussão de aprimoramento de alguma coisa que não está formatada de jeito nenhum. Candidata, não sei de que especialistas você está falando, mas tivemos com vários especialistas, pesquisadores, que estranham que tenham sido eliminadas disciplinas como sociologia, filosofia, artes, educação física, o que vai empobrecer muito o ensino nesse nível de educação que é o ensino médio. Além disso, impõe a tempo integral e há jovens que precisam trabalhar e estudar. Então, isso vai eliminar muitos jovens do direito ao trabalho e à educação. Portanto, não foi suficientemente discutida. Você sabe que medida provisória tem um rito bastante acelerado, não permite maiores debates e discussões. Esse debate não chegou à Câmara dos Deputados, que é onde eu milito, e muito menos na sociedade, candidata. Eu acho estranho que você tenha essa posição a respeito, e não é verdade sua avaliação e seu julgamento sobre o trabalho dos educadores na cidade de São Paulo. Bom, eu vou dizer que parte do que você colocou, eu concordo. Acho que várias coisas que foram eliminadas vão ter que ser repensadas. E quanto medida provisória, também o Congresso Nacional não vai deixar isso passar assim. Vai ter muita discussão, realmente. E eu acredito que, reafirmo, que é um passo numa direção correta. Acho que a direção é correta, precisa mais participação popular, precisa mais discussão, vai ter um tempo para os estados se acomodarem, conseguirem responder ao que está sendo proposto, mas acredito que do jeito que está, não dá mais. Do jeito que está, as nossas crianças não aprendem. Agradeço muito as duas candidatas, podem voltar aos seus lugares. Pela nossa ordem do sorteio, o próximo a perguntar é o candidato Fernando Haddad, do PT.
Candidato, o senhor pode fazer a pergunta ou para o Celso Russomano, do PRB, ou para o Major Olímpio, do Solidariedade. Celso Russomano. Celso Russomano, por favor, venha até aqui. Candidato Haddad, o tema é livre, o senhor tem 30 segundos. Celso, na área do transporte público, nós pretendemos continuar renovando a frota com Wi-Fi, internet livre, ar-condicionado, tomada de recarga de celular e recarga de bilhete único. Isso já começou a ser feito e vai ser feito, sobretudo, com ônibus biarticulados. Além disso, nós queremos fazer um corredor de ônibus ligando a Zona Leste à Zona Sul, sem passar pelo centro. Além disso, o passe livre do desempregado. Quais são as suas propostas para o transporte público, se eleito? Quando a gente fala de transporte público, Haddad, a gente tem que dar condição para que o consumidor tenha qualidade nessa prestação de serviço. E a gente começa pela quantidade de passageiros que a gente tem dentro dos ônibus. Essa proposta sua de Wi-Fi, de ônibus articulado, piso baixo, eu já falava em 2012, você se lembra bem, na campanha de 2012 eu já defendia essas questões. Transporte público de qualidade faz com que as pessoas deixem os seus veículos em casa e a gente melhore a mobilidade urbana. Mas para de fato melhorar a mobilidade urbana, nós precisamos da descentralização da cidade. O movimento da cidade hoje em dia é esse. Para o centro, voltando para as periferias, para o centro, voltando para as periferias. A gente só muda isso se a gente gerar emprego nas periferias, se a gente gerar economia local, se a gente levar shopping centers para as periferias, a fim de que as pessoas trabalhem nos seus bairros e gastem nos seus bairros. Essa é a única forma de melhorar a qualidade do transporte. Se nós não fizermos isso, não descentralizarmos a cidade, nós não vamos conseguir nada. E para a descentralização, nós precisamos efetivamente de polos de emprego, principalmente na prestação de serviço, com impostos um pouco mais baratos. O entorno da cidade de São Paulo tem impostos a 2%, em São Paulo é 5%. E por que você não baixou o valor dos impostos do ISS aqui em São Paulo até hoje? Celso, você está desinformado, toda a Zona Leste é uma zona incentivada. As empresas que forem para lá já não pagam ISS e IPTU. Procure se informar. Mas nós fizemos uma transformação grande no transporte público que atenuou as dificuldades da população da periferia. 400 quilômetros de faixas e corredores melhoraram a velocidade do ônibus, como nunca se fez. A população ganhou 4 horas por semana, em média, no deslocamento. Além disso, o passe livre do estudante beneficia hoje, Celso, 730 mil estudantes que deixaram de pagar a passagem e fortalecem com isso o orçamento familiar, com essa economia. Fizemos também mais. Para o idoso, a partir dos 60 anos, os idosos deixaram de pagar a passagem. Como você sabe, os homens pagavam de 60 a 65 anos. E você está desconsiderando uma das principais iniciativas. Os corredores são muito importantes na cidade de São Paulo para ganhar velocidade. Os corredores são, de fato, importantes. E nós vamos trabalhar nisso. Com relação à descentralização da cidade, você tinha que ter tomado providências para trazer as empresas de volta para cá. Isso não aconteceu. Nós não geramos empregos nas periferias. Nós vamos fazer. Corredores são importantes, mas nós temos também transporte que saia da ponta, da Zona Leste ou da Zona Sul e chegue no centro num tiro direto, sem parar em pontos de ônibus. Nós podemos fazer 2 tipos de transporte. Aquele que para no ponto de ônibus e aquele que vai direto de ponta a ponta para facilitar a vida das pessoas. Bom, muito bem. Agradeço, portanto, os dois. Podem retomar os seus assentos. Candidato João Dória, agora pelo sorteio, é a sua vez de perguntar. Como todos os 6 candidatos têm que perguntar e têm que responder uma única vez nesse bloco, o senhor necessariamente vai ter que fazer a pergunta ao Major Olímpio do Solidariedade. O senhor tem 30 segundos e o tema é livre. Major, boa noite. Vamos falar de saúde, o problema mais grave dessa cidade. Este é o tema. Nós temos uma proposta inovadora para a saúde para tentar resolver o tema dramático da saúde. Eu gostaria de conhecer detalhes da sua proposta para a saúde na cidade de São Paulo, Major. Olha, nós vamos instrumentalizar essa estrutura de saúde para o município. De nada adianta tentar fazer, João, um cartão mágico ou usar o cartão do SUS, porque ele se torna um cartão de crédito sem crédito e bloqueado. As pessoas estão sem o atendimento. Nós precisamos
instrumentalizar as UBSs, os hospitais, os AMAs, o programa de saúde da família. Só que nós vamos ter uma dificuldade muito grande, não dá para nós iludirmos a população nesse momento. O plano orçamentário da Prefeitura, que já foi encaminhado, está dizendo que nós vamos ter minimamente 9% a menos de orçamento para o ano que vem. 9% na saúde vai significar 810 milhões a menos. Então, nós vamos instrumentalizar, nós vamos contratar pessoal, nós vamos prosseguir com os convênios que são realizados com as organizações sociais, com as sérias, não como esse Abas que o prefeito colocou aí num contrato na Zona Norte a 98 milhões e não funciona, ou na Zona Centro, na Sé, com 120 milhões, os médicos não são pagos, a população não é atendida, os funcionários não são contemplados em nada. Nós vamos com seriedade, mas não dá para vir com falsas promessas que o orçamento será significativamente menor para o ano que vem. Major, a situação da saúde, repito, é muito grave. Aliás, o senhor mesmo coloca isso. Nós vamos investir na ação preventiva com o Doutor Saúde, colocando nas 32 prefeituras regionais, durante 12 horas todos os dias, 7 dias da semana, ação preventiva com especialistas. Custa 5 vezes, o senhor sabe disso, custa 5 vezes menos a prevenção do que a ação de cura. Vamos também investir na contratação de 800 médicos. Já foram concursados, o senhor sabe disso, contratá-los e colocá-los em campo de atuação. E vamos reduzir drasticamente também a fila para exames, que é dramática. O senhor sabe, são quase 500 mil pessoas que esperam 6, 7, 8, 9, 10 meses para fazer um exame que vai orientar qual é a condição clínica dessa pessoa. E integrar a saúde do município com a saúde do Estado, que, surpreendentemente, a integração não existe. E o município perde a oportunidade de melhorar o seu desempenho numa ação com os hospitais públicos estaduais. Major. Mas, bom, a saúde do Estado, eu fui deputado em 2 gestões, também é terrível. A gestão é sofrível. Não adianta falar, olha, vamos fazer uma parceria com nada. As pessoas estão morrendo também sem atendimento na área da saúde do Estado. Nós vamos ter que usar e adequadamente gerir cada centavo dos recursos públicos destinados à saúde com muita probidade, com muito cuidado, com muito zelo. E não dá, olha, o Estado já não está fazendo. Você vê o programa do SAMU que o Estado se omite, o governador se omite em colocar o percentual que a lei manda. Só o município e a União põem dinheiro. Candidato Major Olímpio, o senhor fica aqui. Candidato João Dória pode voltar ao seu assento. Só falta o senhor fazer a pergunta agora. E, necessariamente, o único que ainda não respondeu é o candidato Fernando Haddad, do PT. O senhor tem 30 segundos e eu lembro que o tema é livre. Candidato, o mal maior da administração pública é exatamente a corrupção. Não interessa se é pichuleco, se é chuchuleco, que diabo que é, aonde está se tirando o recurso público. O senhor foi acusado novamente hoje por um dos delatores dizendo que a sua campanha recebeu 3 milhões de reais do Ricardo Pessoa da UTC. O que o senhor vai fazer para enfrentar a corrupção se o senhor for reeleito? Major, o senhor deve estar muito desinformado sobre o que eu já fiz para enfrentar a corrupção no município de São Paulo. De forma pioneira, nós criamos a Controladoria Geral do município, né? E essa controladoria tem autonomia plena para atuar contra a corrupção. Para o senhor ter uma ideia, Operação Água Espraiada, uma fortuna na gestão Maluf e Pita desviados. O que nós fizemos? Atuamos, inclusive no exterior, e junto aos bancos que atuaram na transferência de recursos, recuperando 145 milhões em dinheiro. Está no caixa da prefeitura fazendo creche e hospital. Uma parte dos 3 hospitais que eu estou construindo, um já entregue, foi feito com esse dinheiro. Além disso, desbaratamos a máfia do ISS, gestão Serra, PSDB e Kassab, que hoje está com a prefeita Marta. 151 milhões recuperados, já em caixa. Fazendo o quê? Construindo creches, hospitais, UPAs e UBSs. De novo, 410 creches abertas, uma parte delas com dinheiro recuperado da corrupção. No que diz respeito a isso, nós vamos continuar contratando auditores para a controladoria, queremos chegar a 100 auditores, com total autonomia para agir. Não tem que pedir licença para o prefeito para investigar como tem sido a prática dessa administração, que é referência hoje
inclusive nacionalmente. Corrupção no PT chamam-se recursos não contabilizados, né? É esse o nome. O senhor não me respondeu a respeito desses 3 milhões de recursos não contabilizados que tem um delator em um processo dizendo que custeou a sua última campanha. E eu conheço a falência da estrutura que tem a controladoria. Ela foi criada, mas não foi instrumentalizada. Nós vamos auditar todos os contratos públicos. Nós vamos ter uma expansão enorme da corregedoria. Não dá mais para nós dizermos que para tudo na prefeitura tem o acerto. É a administração religiosa, só conversa com um terço na mão. Então nós precisamos exatamente acabar com essa vergonha que nós temos na forma de gerir. O senhor falou de administrações anteriores, mas o que foi recuperado do que já foi desviado nos 3 anos de administração do senhor? Nada. Major, o senhor está desinformado mais uma vez. Toda a documentação referente à minha campanha de 2012 já foi encaminhada para a Justiça Eleitoral, que aprovou as contas sem ressalvas. A documentação está, inclusive, à sua disposição. Minha vida, eu tenho 16 anos de vida pública honrada. Sou um professor universitário, não sou político profissional, honrei a camisa quando fui ministro da Educação e como prefeito de São Paulo. E o único caso em que houve a necessidade de interferência minha no Teatro Municipal, eu bloqueei os bens em 330 milhões de servidores desonestos, já afastados da administração. Candidatos, muito obrigado. Todos os 6 já perguntaram e já responderam. Então, assim, a gente encerra o primeiro bloco do nosso debate. Daqui a pouco voltamos, candidatos respondendo sobre temas sorteados ao vivo aqui no estúdio. Voltamos já, então. Continue aí com a gente. É a Globo nas eleições 2016.